Olá, turma, boa noite. Vamos para a nossa correção da atividade complementar da semana 4. Lembrando que nas aulas de matemáticas a gente segue o PET e a semana complementar de acordo com aquele PET, tá? Então, na semana passada nós fizemos a semana do PET 4 e hoje, essa semana, nós estamos na atividade complementar referente a esse PET da semana 4, ok? Bom, dando continuidade ao conteúdo de geometria e sólidos espaciais e geométricos, nós vamos fazer aqui, responder o número 1. Quais são poliedros e quais não são poliedros? Dê os nomes completos dele. Vamos lá. Para facilitar a nossa identificação, os poliedros eu vou selecionar de azul claro, ok? Então, nós temos dois tipos de figuras geométricas espaciais, os poliedros e os corpos redondos. Então, os corpos redondos é aquela figura onde tem uma área circular, ou seja, redonda. Então, fica fácil de identificar aqui que o número 1 é um corpo, é um poliedro, o 2, o 3, o 4 não, porque, ó, tá vendo? Ele tem uma parte circular. O 5 também não, porque tem a parte circular. 6 é. O 7 não, porque é uma esfera, é como se fosse uma bola de futebol. O 8 também. E o 9 também. Agora, nós vamos identificar os nomes de todos. Número 1. Observe e anote os números das figuras e o nome para diferenciá-las. Então, a primeira, toda vez que nós temos uma ponta em cima, a gente tem uma pirâmide. Só que nós vamos observar a base, ver quantos lados a pirâmide tem. Nós temos 1, 2, 3, 4. Ela tem um quadrado, né, embaixo. Então, é uma pirâmide quadrangular. Ok? 2. Fácil, né? Como se fosse uma caixa de sapato. A forma dela é um paralelepípedo. 3, ó, uma caixa de sapato, tá vendo? Também pode ser um paralelepípedo, ou como ele tá na parte em pé, a gente pode também identificá-lo ele como um prisma. Um prisma quadrangular. Vem de quadrado, ok? Porque a base dele, ó, é quadrado. Esse aqui pode ser um prisma? Também pode ser um prisma, tá? Mas lembre-se que prisma sempre é em pé, paralelepípedo deitado. Número 4. Chapéu de bruxa, fácil, né? É um cone. Vamos por 5. A lata, né, de óleo tem a forma cilíndrica, ou seja, é um cilindro. 6. Mais um prisma, tá vendo? Ele é em pé, tem as formas, né? Normalmente as formas nas laterais, elas são retangulares, então ele é um prisma também. O que diferencia é a base dele. Essa base aqui é um triângulo, então é um prisma triangular. O 7, a bola de futebol, não é círculo, é uma esfera. O 8, mais uma característica das figuras das pirâmides, né, que tem um vértice apenas, onde está ligados, né, onde saem todas as arestas. Então, a gente já identifica como uma pirâmide. Agora, nós vamos observar a base, para ver qual é o lado. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, ou seja, uma pirâmide hexagonal. E por último, o 9.
fácil, né, identificar, que é a forma do que mais nós conhecemos, que é a forma de um dado, e todos os lados são quadrados, então é um cubo. Certo? Agora, número 2. Complete a tabela com os vértices, arestas, faces e números de lados da base de cada sólido. Prisma de base hexagonal. Vou pegar uma folha aqui para a gente poder facilitar, né, o desenho. Se ele é hexagonal, ó, já nós identificamos aqui. Ele é uma base e que tem 6 lados. Vou fazer aqui, ó. 6 lados. Se é um prisma, ele tem essa característica. Da mesma figura que tem na base, ele tem na parte de cima, ou seja, na altura. Então, vamos fazer mais um hexágono aqui em cima. Agora, vamos ligar as arestas aqui para poder a gente formar nosso prisma, ó. Tô fazendo mão livre, mas usa-se régua para poder fazer, viu? Agora a gente consegue identificar quantos vértices nós temos. Vértices são as pontas, então nós temos uma ponta aqui, outra. São 6 vértices em cima, são mais 6 vértices embaixo. Então, total, 12 vértices. Arestas. Arestas são as retas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 6 embaixo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E mais 6 ao redor. Olha só. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lá atrás. Tá vendo como fica mais fácil? 18 arestas. Faces, nós temos uma face embaixo, que é o hexágono, mais uma face em cima, que é a base. Então, já são 2 figuras. E ao lado da figura tem retângulos, certo? Então, quantos lados tem no retângulo aqui nessa face? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 com lá de trás. Não esqueça de contar atrás. Então, são 2 de cima, 1 de baixo e mais 6 na lateral. Então, são 8 faces. Lados da base. Quantos lados nós temos aqui na base? 6 lados. Fácil, né? Agora, vamos para a letra B. Uma pirâmide de base pentagonal. Pirâmide, como a gente já viu, já vimos, ela é formada por um ponto em cima. E sai desse ponto, desse único ponto, as arestas que encontram a base. A base, ela é pentagonal, ou seja, pentágono, pentacampeão, 5 lados. Então, a gente faz uma figura de 5 lados. E vamos ligar esses vértices, essas arestas, ó. Tô fazendo a mão livre, mas o ideal seria com a régua, tá? E daqui da frente. Esse é uma pirâmide. Vamos lá, vértices, então nós temos um vértice da base e mais 5 vértices da base, né? Um da altura, desculpa, e 5 da base. Então, nós temos 6 vértices. Arestas. Arestas são os riscos. 1, 2, 3, 4, 5 da base, mais 5 da altura, ok? Ó,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Faces. Então, faces são as figuras que formam a figura plana, né? Então, nós temos um pentágono aqui embaixo e triângulos ao redor. Quantos triângulos? Se são 5 lados da base, são 5 lados, figuras na lateral. 1, 2, 3, 4 e 5 da frente. Então, são 6 ao total. E lados da base, pentágono, 5. Agora, um prisma de base octagonal, ou seja, octógono, 8 lados. Vamos fazer uma figura com um prisma com 8 lados. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se é prisma, tem também a figura embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ligar as figuras, ó, esse ponto com esse com esse com esse com esse. Lembre-se que tem as figuras, as formas, né, daqui de trás, que eu vou colocar pontilhado aqui para poder a gente não esquecer. Ok? Então, ó, vértices. Só contar o da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com mais 8 na base, 16. Arestas, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da base, 8 da base, altura, e mais 8 da lateral, 24. Faces. Faces é as figuras ao lado da figura. Se são 8 lados, são 8 retângulos, ó. A figura é formada por retângulos. Bom, dando continuidade aqui, porque o outro vídeo travou, então só recapitulando aqui, os vértices são 8 de cima e 8 da base, 16. Arestas, 8 da parte superior e 8 da base, mais 8 da lateral. Nós temos a parte da frente, a parte do lado, que esses dois aqui, e a parte lateral, ok? Então, nós temos mais 8, 24. As faces. Veja bem, se eu abrir esse octógono, esse prisma octogonal, ele vai ter uma face aqui em cima, um retângulo, outro retângulo, ó. Que assim fica mais fácil visualizar para vocês, ó. Viu? Esses retângulos é o que forma a parte em pé da figura, a parte lateral. Então, se são 8 lados da base, também serão a quantidade de faces, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 8 faces. Agora, lados da base, 8 também, certo? Então, agora nós vamos para a pirâmide de base hexagonal. Pirâmide, nós temos um vértice em cima, né? E se ela é hexagonal, então, ó, a gente já tem essa pirâmide aqui, ó.
ok? Então, vamos comparar. Vértices, nós temos 6 da base mais 1 da altura. Arestas, nós temos 6 da base mais 6 da altura, 6 retas, 12. Faces, nós temos uma de baixo e mais 6 na lateral, 7. E lados da base, a lateral da base aqui, 6 na lateral, certo? Última questão, observe o bumbo que o Beto gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro. Qual é o molde do cilindro? Então, o cilindro a gente já viu que nós temos. Ele é formado por um círculo em cima, um círculo embaixo e o retângulo na lateral. Então, em letra A, se a gente for analisar, ó, ela é um triângulo, então já não serve. A letra C, ó, de cara também a gente não pode considerar porque triângulo não serve. Entre a letra B e a letra D, ó, essa letra B tem um círculo, mas só tem um. A gente precisa de uma figura em que é um retângulo e 2 círculos. Aqui, então, é a letra D. Estou disponível no Conexão Escola ou no grupo do WhatsApp da turma. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só entrar em contato. Um abraço.